Bom dia, meus amores do nono ano. Opa, perdão, do oitavo. É que a próxima é do nono. Baixei o som do celular, porque agora nós vamos ter uma aula muito importante, gente. É uma matéria nova de sintaxe, período composto, que nós já aprendemos na aula de segunda-feira, o que é um período composto, aquele período com dois verbos, certo? E como é que é feita a análise sintática desses períodos compostos? É isso que nós vamos começar a ver hoje. Então, vamos lá para a minha lousinha. Seguinte, meus amores. Quando você tem uma oração, um período com dois verbos, estes períodos, eles podem se unir por uma vírgula ou eles podem se unir por uma palavrinha que nós chamamos de conjunção, tá? Então, de novo, quando você tem num período duas orações, porque tem dois verbos, cada verbo é uma oração. Quando nós montamos o período, ele pode ser unido por uma vírgula ou ele pode ser unido por uma palavrinha que é chamada de conjunção. Por exemplo, Marcelo foi à escola, vírgula, assistiu a todas as aulas. Ponto. Olha aqui. Eu tenho primeiro verbo foi, segundo verbo assistiu. O que uniu essas duas orações foi, na verdade, o quê? A vírgula. Estão vendo? Tá? Ó, o que uniu as duas orações neste período foi a vírgula. Perfeito. Agora veja. O mesmo período. Marcelo foi à escola e assistiu a todas as aulas. Agora vamos analisar este período. Primeiro verbo foi, segundo verbo assistiu, e as duas foram unidas não por uma vírgula, mas por uma palavrinha que é chamada de conjunção, que é o E. Certo? Muito bem. Agora vamos ao que a apostila está mostrando para a gente. Veja. As orações formadas por período composto, elas podem ser totalmente independentes, ou seja, eu posso separar as duas e cada uma delas tem seu sentido completo, independente uma da outra. Ou, se eu separar as duas orações, não vai fazer sentido, porque uma delas depende da outra para completar o sentido. Vamos observar? Preste atenção. Neste período que eu acabei de colocar aqui, ó, Marcelo foi à escola. Vamos separar as duas. Marcelo foi à escola. Qual a outra oração? Marcelo, que está embutido, ou ele, né? Assistiu a todas as aulas. Veja, eu tenho aqui duas orações independentes. Independentes por quê? Porque sintaticamente elas estão completas. Elas têm sujeito e elas têm predicado. Tá? Elas têm sujeito, elas têm o verbo e o complemento deste verbo que forma todo o predicado. Elas são, portanto, orações independentes uma da outra. O nome que nós damos a este período, gente, que possui orações independentes uma da outra,
nós chamamos de orações coordenadas. Orações coordenadas. Por que elas são coordenadas? Porque cada uma delas tem independência. Uma não depende da outra para ter sentido, porque ela tem todos os componentes sintáticos em cada uma delas. Certo? São as chamadas orações coordenadas. Agora, observem isso daqui. Vou até mudar a cor da nossa canetinha. Vou pôr preta. Agora observe aqui. Eu necessito que todos fiquem atentos na aula. Preste atenção nesse período composto. Veja, é um período composto porque ele tem dois verbos, necessitar e verbo ficar. Tá? Então, isso é um período composto. Agora, vamos ver se esse período composto é um período composto por coordenação. O que é um período composto por coordenação? É aquele formado por orações coordenadas. Ele é chamado período composto, porque tem duas orações. Período composto por coordenação. Vamos ver se este é. Vamos separar as orações. Primeira oração, eu necessito. Veja, elas estão escritas e tem uma palavrinha aqui que está unindo as duas, ó. O que? É a conjunção. Então, eu necessito, primeiro verbo, eu necessito. Vamos separar aqui, ó. Pronto. Essa é a primeira oração. Segunda oração, que todos fiquem atentos na aula, por causa do verbo ficar. Que todos fiquem atentos na aula. Separa as duas mentalmente. Eu necessito. Tem sentido completo? Não, porque você vai perguntar, necessita do quê? Não é? Não falta alguma coisa nesse verbo? Portanto, esta oração, ela completa esta oração aqui, olha. Elas não são independentes. Quando as orações não são independentes, nós chamamos de período composto, porque tem dois verbos, por subordinação. Subordinação. Por que subordinada? Subordinada é aquela pessoa que depende da outra, que é aquela pessoa que deve satisfação à outra, ela tem uma dependência em cima da outra. Então, elas são subordinadas. Eu sou subordinada à direção do colégio. Eu tenho uma ligação de dependência para poder fazer as coisas que eu desejo, eu preciso pedir a eles, tá? Isto é subordinação. Na língua portuguesa, a oração subordinada é aquela que depende da outra para completar todo um sentido do período. Entenderam? Tá? Certo? Então, nós temos o que nós vimos hoje. Nós vimos o período composto por coordenação, que é formado de orações coordenadas, que são orações que, se eu quebrar o período em duas, cada uma delas vai ter seu sentido completo. E nós vimos o período composto por subordinação, ou seja, se eu romper os dois verbos, separar as duas orações, cada verbo para um canto, as orações ficarão sem sentido. Então, vamos pegar a apostila na página 170. Dá uma olhadinha aqui. Nós vamos fazer o exercício 1 e o 2, tá?
vocês vão fazer o restante e nós vamos corrigir na nossa aula online, tá bom? Importante que vocês façam. Vamos lá, página 170, exercício 1. Já estudamos anteriormente o poema O Bicho, de Manuel... Deixa eu tirar aqui da janelinha. De Manuel Bandeira, cujas duas estrofes são as seguintes, as duas últimas. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Considerando a organização das estrofes em períodos, o que as distingue? Ou seja, considerando a organização das estrofes em períodos, o que as distingue? O primeiro período, que seria essa primeira estrofe, ela é composta por 3 verbos. Portanto, ele é um período composto. O bicho não era um cão, vírgula, não era um gato, vírgula, não era um rato. Então, olha só, vou pôr a lousinha aqui. Se eu tivesse que escrever esse verso em período, ele ficaria... Olha aqui. O bicho não era um cão, vírgula, não era um gato, vírgula, não era um rato. Ponto. Isto é um período. Um período composto por 3 verbos, portanto, 3 orações, ele é um período composto. Agora veja a última estrofe. O bicho, meu Deus, era um homem. O bicho, meu Deus, era um homem. Este período é simples ou é composto? É simples, porque tem apenas um verbo. Esta é a resposta do exercício 1. A penúltima estrofe do poema poderia ser reescrita desta forma. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. Olha, veja, nós poderíamos separar em 3 orações diferentes. Ó, ao invés de colocar vírgula, eu colocaria ponto. É isso que ele está mostrando, olha só. Estão vendo? Certo? Visualizaram? Perfeito. Após refletir sobre essa possibilidade de reescrever o período em 3 períodos diferentes, ou seja, período simples, indique a afirmação verdadeira a seguir. O texto reescrito dessa forma perde completamente o sentido original. Perdeu o sentido, gente? O bicho não era um cão, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Perdeu o sentido? Não. Então, não está certa. A estrofe continua mantendo sua estrutura de período composto? Não. Viraram 3 períodos simples. Cada oração possui sentido completo, ou seja, não necessita de outra para ser compreendida. Claro, essa está correta. Não são orações de sentidos independentes? Elas mesmas são entendidas separadamente? Então, a resposta correta é a C. A última, só para conferirmos. Se substituirmos em cada oração o ponto final por um ponto de exclamação ou interrogação, os períodos deixariam de ser simples e passariam a ser compostos? Não, não é a pontuação que define período simples ou composto. É o número de verbos, certo? Então, tá legal. Vamos lá. Fizemos o primeiro e fizemos o segundo. Aí ele vai explicar para você tudo direitinho, tudo que eu já expliquei, e aí ele vai falar de oração coordenada e oração subordinada. Se você tiver dúvida, meu amor, tá? Faça o exercício e se você tiver dúvida, me chame pelo WhatsApp. Essa matéria é muito importante. Vocês de hoje em diante só vão trabalhar períodos compostos. Então, é importante que você compreenda a base desse estudo,
Tá certo, meus anjos? Entenderam? Então, tá. Epa, meu computador está começando a dar problema. Então, qualquer coisa me chamem, certo? Vocês vão fazer páginas 170, 171 e 172 para a nossa aula online, tá bom? Para a nossa aula no Meet, certo? Eu vou deixar tudo anotadinho. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau.